Primeiro, boa noite. Obrigado por continuarem até agora, né? E vamos agora para a cereja do bolo, direito constitucional, certo? Não surpreendeu muito do último concurso, porque fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo assunto, certo? A única coisa que vai mudar, eu creio, e é certeza, são o tipo de questões, que vai ser afirmações, né? Vocês vão ter que responder verdadeiro ou falso, certo ou errado, certo? Mas vamos lá, certo? O que eu vou passar para vocês, pessoal, eu fiz um apanhado geral, certo? Do conteúdo programático. Então, eu trouxe aqui os principais pontos e vou dar um norte para o que vocês devem estudar. E como o CESP gosta de elaborar questões da parte de direito constitucional, certo? Então, antes de tudo, olha, eu tentei 99 vezes e falhei. Mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa, tá? Isso foi Albert Einstein, tá? Então, serve para todo mundo. Também serviu para mim. Ao final, eu dou um apanhão, conto rapidinho minha experiência, tá? Mas vamos para o que é importante. Vê só, qual é o perfil da banca organizadora no que concerne o direito constitucional? Vamos lá. A banca exige de vocês uma grande capacidade interpretativa, principalmente pela linguagem jurídica que é utilizada, certo? Então, ela vai requerer que tu entenda termos jurídicos e ela requer que o teu estudo seja baseado nisso, letra de lei, doutrina e jurisprudência do STF. Então, não adianta somente você pegar a Constituição e ler o que está lá. Ela vai querer que tu também entenda de quê? Da doutrina, o que os doutrinadores entendem sobre o assunto e o que o STF entende sobre o assunto, certo? Vou dar exemplo daqui a pouco, só para vocês terem uma noção. Olha lá. Então, decorar não vai ajudar. Você tem que estudar para entender o assunto. Então, tu pega lá, quais são os bens da União? Vamos entender o assunto. Como é que eu posso diferenciar o que é um bem da União e o que é o bem do Estado? Como é que eu vou diferenciar isso? Então, vamos o quê? Interpretar, certo? Então, pessoal, é esperado uma prova de alto nível, como a gente viu aí a prova de agente penitenciário. Então, uma dica que eu estou dando lá para o pessoal da Proveste é resolver questões de provas de nível superior. Se tu consegue matar uma prova de questão de nível superior, consequentemente, uma questão de nível médio vai ficar, certo? Bem legal para você resolver, tá? Vamos lá. Então, como estudar? Tu vai construir aí resumos e esquema dos pontos principais, tu mesmo, ó. Porque assim, quando a gente estuda, meus cadernos só eu entendo. Eu acho que vocês é a mesma coisa, né? Então, vai lá, faz um esqueminha, o que tu não entender, vai colocando, anota de caneta de outra cor e vai fazendo para tu conseguir aí entender o assunto. Estuda a letra de lei, doutrina e jurisprudência do STF sobre o tema. E exercícios para quê? Treinar o que você estudou, desenvolver tua capacidade de interpretação, principalmente questões de nível superior, certo? E, por fim, olha aí, pessoal. Um problema do CESP é ele pegar duas disciplinas e juntar numa mesma questão. Então, por exemplo, pega entendimento de direito administrativo, junta com direito constitucional, e tu tem que saber entender tanto de direito administrativo como direito constitucional para poder tu acertar a questão. Então, tu tem que saber o quê? Interpretar, certo? Não só compreender o sentido literal da questão, mas tu também vai ter que ler nas entrelinhas para saber o que a banca organizadora quer, certo? Então, vamos lá. Conteúdo programático de direito constitucional. Então, noções de direito constitucional, o quê? Direitos e garantias fundamentais, estrutura e organização do Estado brasileiro, defesa do Estado e das instituições democráticas. Esses 3 pontos
Parece quase nada, mas é muita coisa, certo? Vou passar para frente, vou explicar cada um deles e vou te dar umas dicas do que tu deve estudar, como tu deve estudar, tá? Direitos e garantias fundamentais. Primeiro, pessoal, vocês que vêm estudando para concurso, a gente sabe que direitos e garantias... artigo 5º, não. Direitos e garantias fundamentais, tu encontra do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição e em outras partes da Constituição. Isso é artigo 5º, não. Muitas vezes tem esse mito de que direitos e garantias fundamentais só está lá no artigo 5º, não. Então, vê, é necessário que, para você entender direitos e garantias fundamentais, pessoal, principalmente para o CESP, que requer uma capacidade de interpretação de vocês, certo? Vocês têm que estudar conceitos introdutórios, como o quê? Conceito de Constituição. O que é Constituição? Eu vou estudar direito constitucional, mas eu não sei qual é o conceito de Constituição. Eu não sei que a Constituição é a lei maior do país. Qual é a função da Constituição? Então, eu acho que antes de tudo, certo? Antes da gente partir para a matéria propriamente dita, a gente tem que fazer uma introdução para saber o que a gente está estudando, certo? Qual é a estrutura da Constituição? Como a Constituição está dividida. Tem isso também. Hierarquias das normas, é onde se trata a pirâmide de Kelsen. As normas no ordenamento jurídico brasileiro, como elas são divididas. Tem hierarquia? Não tem hierarquia, certo? Aplicabilidade nas normas constitucionais, e eu queria que esse fosse um ponto que vocês marcassem. Porque, vê só, existe uma coisa chamada, e que o CESP ele vai fazer esse link, vê só, normas de aplicabilidade plena, normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Quando a gente vai estudar o mandado de injunção, que é um remédio constitucional, que está previsto no artigo 5º, diz que a falta de norma regulamentadora, quando faltar uma norma regulamentadora, sim, essa norma que regulamenta o quê? Aí é onde a gente vem ver essa aplicabilidade aí das normas. Porque existem normas de eficácia plena dentro da Constituição. E o que é isso? Lá, quando o legislador originário, ele fez a Constituição, ele disse, olha, eu vou colocar esse direito aqui. Mas, para que a pessoa possa exercer, o legislador infraconstitucional, ele vai ter que elaborar uma lei que regulamente o exercício desse direito. Então, ele limitou a eficácia daquela norma. Vê só. Aí, quando chega no mandado de injunção, aí diz, ó, quando faltar norma regulamentadora para o exercício de um direito fundamental, é cabível o quê? O mandado de injunção. Mas para tu saber o que era uma norma regulamentadora, tu tinha que saber o quê? O que é uma norma de eficácia limitada, certo? Isso é uma dica que eu estou te dando para você não se perder no estudo. Quando você for estudar o artigo 5º, você não ficar voando lá, meu Deus, e agora? Então, quando tu vê lá, nos termos da lei, por quê? Com esse direito aí precisa de uma lei que regulamente. Então, norma de eficácia limitada. E quando não precisar de nenhuma lei que regulamente, norma de eficácia plena, certo? O habeas corpus é um exemplo. A partir do momento da promulgação da Constituição, já passou a valer. Você já podia exercer o remédio constitucional habeas corpus o tempo que você quisesse, certo? Vamos lá. E a teoria geral dos direitos fundamentais. Geração de direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Características dos direitos fundamentais. Quais são as características dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são absolutos? Não são. Os direitos fundamentais são históricos? Não são. Então, tudo isso é parte o quê? Parte teórica dos direitos fundamentais, que eu recomendo estudar para se poder interpretar as questões da CESP, certo? Então, vamos lá. O que é que você vai ter que estudar? Olha aí. Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Exemplo, inviolabilidade domiciliar. Aí tu vai lá, a casa é asilo inviolável, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, né?
Beleza, o que é casa? Quem é que vai dizer o que é casa? O STF. O STF diz que todo compartimento habitado é casa. Então, se tu morar numa barraquinha de camping, ali é a tua casa. Todo compartimento habitado de habitação coletiva, hotel, motel, tu tá lá, vai passar 1 hora no motel. Essa hora que tu passar lá dentro do quarto do motel, ali vai ser a tua casa, certo? E lugares onde você exerce sua profissão, também é considerado seu domicílio. Então, lá, pode ser uma questão, segundo o entendimento do STF, pode ser considerado casa, tararam, 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 tararam. Foi letra de lei? Não. Ele pediu de você conhecimento sobre o quê? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, certo? Direitos sociais, do artigo 6º até o 11º, certo? Então, ali vai os direitos sociais dos trabalhadores individuais e coletivos, certo? Que eu recomendo estudarem os direitos dos trabalhadores aplicados aos militares, certo? Então, lá, quando for ler, vai ter sim 13º salário, certo? Licença gestante, salário maternidade. Então, dá lá uma estudadinha. Por quê? Porque pode ser que seja cobrado. Nacionalidade, artigo 12 e 13. Quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, como pode perder a naturalização, certo? Então, tudo isso pode ser cobrado na tua prova. Direitos políticos, artigo 14 ao 16. Então, lá tu pode estudar, tu deve estudar. Direitos políticos positivos. Quem é alistável, certo? Quem é elegível, que é diferente. Alistável é quem pode votar. Elegível é quem pode ser votado, certo? Os direitos políticos negativos, quem não pode votar, quem não pode se eleger, se candidatar, certo? Cassação de direitos políticos. Os direitos políticos podem ser cassados? Nunca. É proibido a cassação de direitos políticos. Mas você pode perder, certo? De forma definitiva ou temporária, os direitos políticos. Então, tudo isso está lá. Então, estudem também. E outra questão aí de direitos políticos, a questão dos cargos privativos de brasileiros natos. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ministro do STF e os oficiais das Forças Armadas, certo? E a quantidade de idade... Oi? Sim. Esqueci, pessoal. Obrigado. Estão afiados. E a questão da idade para se candidatar, a idade mínima para ser presidente, essas coisas aí eu recomendo também estudar. E, por fim, partidos políticos, tá? O artigo 17, dá uma lida, tranquilo. Então, vê só, olha uma questão que foi cobrada no concurso anterior, vê só. O concurso anterior foi múltipla escolha, certo? É privativo de brasileiro nato, segundo a Constituição, o cargo de juiz de direito não. Qual é aí? Letra B, oficial das Forças Armadas, tá? Olha outra questão aí. A garantia constitucional que protege o cidadão cuja liberdade de ir e vir seja cerceada por ato administrativo praticado sem a devida observância do princípio da legalidade falou em direito de ir e vir, só tem um remédio constitucional, habeas corpus, certo? Tem esse aí, pessoal, que fala assim, outra questão que vocês têm que ter cuidado, no artigo 5º, deem uma lida com amor com relação àquele lá, os direitos dos presos. Por quê? Porque geralmente são questões que envolvem a ação de uma autoridade policial, certo? Então, dá uma lida lá, refresca a memória. Vê aí, considere que um cidadão alemão de 21 anos de idade, em viagem de turismo ao Brasil, tenha sido preso em flagrante delito pelo crime de furto por policial militar. Nessa situação, a Constituição Federal garante ao referido cidadão o direito à identificação do policial responsável por sua prisão.
Sim, é um direito constitucional lá que prevê que o preso tem o direito à identificação do policial responsável por sua prisão. O que a questão quis cobrar aí, pessoal, foi com relação a quem é garantido os direitos e garantias fundamentais da Constituição. Se brasileiro nato, se é brasileiro naturalizado, se também é o estrangeiro, certo? Ok? Como será cobrado? Olha aí. Questão certo ou errado. Estrangeiro de qualquer nacionalidade pode se candidatar a cargos eletivos, com exceção dos cargos para os quais se exige a condição de brasileiro nato. É errado, porque estrangeiro não exerce direito político. Ele tem que ser naturalizado. Certo? É. É. Certo? Olha aí. No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente pode ser impetrado na forma repressiva. Ou seja, somente no caso de alguém efetivamente ter sofrido violência que limite liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É errado, porque existe habeas corpus preventivo e repressivo, certo? Estrutura e organização do Estado brasileiro. Como é que tu vai estudar? Bem simples, pessoal, olha aí. Tu vai estudar a organização do Estado a partir do artigo 18 da Constituição. O que é que tu vai ver? O Estado, a Federação Brasileira. Por quê? Porque o Brasil é um Estado federado, não unitário. Por quê? Porque o poder político do nosso país ele é descentralizado entre os entes da federação. Quais são os entes? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Território entra? Não. Território não entra por quê? Porque o território é uma descentralização que pertence a quem? A União. Mas a banca pode te confundir nisso, dizendo que o território tem autonomia política, porque ele não tem, certo? Então, dá uma estudada também no Distrito Federal. Por quê? Porque a autonomia do Distrito Federal ela é parcialmente tutelada pela União. Quando a União organiza e mantém o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal, certo? Então, dá uma estudada nisso lá. Então, estuda também a alteração na estrutura da federação, formação de novos estados, certo? Formação de município, quais são os requisitos, quais são as formas de alteração, as vedações federativas, que está lá no artigo 19, que são comuns a todos os entes da federação, e os bens públicos, certo? Por quê? Porque a banca vai querer te confundir com relação aos bens públicos. Vai dizer que um bem da União pertence ao Estado ou vice-versa. Certo? Repartição de competências. Se cada ente da federação tem autonomia, né, eles não são entes autônomos. Se são entes autônomos, então eles também vão exercer o quê? Competências, vão exercer funções. E como é que essas funções estão repartidas, divididas na nossa Constituição Federal? Então, tá lá. Vão existir competências exclusivas e privativas da União. Competências exclusivas, está capitulado lá no artigo 21 da Constituição, são competências de natureza administrativa. O que é isso? São serviços públicos que a União deve prestar. Se são serviços públicos que a União deve prestar, nenhum outro ente pode prestar. Então, por isso que é exclusiva, porque não cabe delegação. Eu não posso dizer, Estado, eu não quero fazer, faz por mim. A União não pode fazer isso. Competências privativas da União são competências de natureza legislativa. O que é isso? São normas que têm que ser regulamentadas, direitos que devem ser regulamentados. Tem que regulamentar na forma de quê? De lei. Competências comuns entre os entes. Essas competências comuns estão lá no artigo 23. Comuns por quê? Porque cabe à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também são competências de natureza administrativa. Por que administrativa? Serviços públicos têm que ser prestados, certo? E por fim, não. Competência legislativa concorrente.
Competência legislativa, natureza legislativa. Edição de lei. Concorrente entre quem? União, Estado e Distrito Federal. Município não entra ali, não, certo? E aí você vai ver competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso foi uma questão que foi cobrada, eu vou passar, pessoal, por conta do tempo, tá? Porque Alcimar já está levantando a plaquinha ali. Como pode ser cobrado? Olha aí. Não se considera o município entidade federativa, embora se reconheça que ele dispõe de capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Resposta. Com a promulgação da Constituição de 1988, os municípios foram reconhecidos como entes da federação. Antes de 88, não. Mas a partir de 88, eles passam, sim, a ser entes da federação. Certo? Então, a questão está errada. Olha aí, são bens dos Estados-membros os recursos minerais, inclusive os do subsolo, localizados em seus respectivos territórios. Quando a gente estuda lá o artigo 20, a gente vê que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens de quem? Da União. Olha o que é que a questão faz contigo, tá? E olha aí, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. Pessoal, direito civil e comercial é competência privativa da União. Direito financeiro é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Então, muita atenção nisso aí. E, por fim, da defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública. Cuidado, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Tem que saber diferenciar no Estado de Defesa e o Estado de Sítio. No Estado de Defesa, primeiro, o presidente da República decreta o Estado de Defesa, depois envia o decreto para que o Congresso Nacional aprove ou não o Estado de Defesa. Certo? Então, é um ato de aprovação. No Estado de Sítio, primeiro, ele pede autorização ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional autorizar, aí sim é que ele decreta o Estado de Defesa. Olha aqui, Estado de Defesa. Cadê Stirling? Estado de Defesa, primeiro ele decreta. Estado de Sítio, não é um S, então primeiro ele solicita. Ok? Então, vê aí essas diferenciações. Forças Armadas, você vai ler muitas coisas que tiver nas Forças Armadas, vocês vão ver quando vocês... quem elaborou o Estatuto pegou muita coisa, né, e jogou lá dentro do Estatuto, que vocês também vão estudar, certo? Mas é bom dar uma lida, principalmente com relação aos direitos dos trabalhadores aplicados às Forças Armadas e aos direitos dos servidores públicos, que está lá no artigo 37, aplicado às Forças Armadas. E, por fim, pessoal, segurança pública, artigo 144 da Constituição. Cuidado, que o CESP vai querer dizer que pode outro órgão de segurança pública ser criado. Não, só existem 6 órgãos que são competentes para exercer segurança pública. O rol é taxativo. Não pode ser criado, certo, nenhum outro órgão. Quais são os órgãos? Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar E Corpo de Bombeiro. E a Guarda Municipal. Esqueça Guarda Municipal como um órgão que exerce segurança pública. Guarda Municipal pode ser criado pelos municípios com qual função? Proteger o patrimônio, instituições e bens municipais. Guarda Municipal não exerce segurança pública. Ok, pessoal? Estude também a questão de segurança viária e você se dá muito bem. Olha aí como foi cobrado. Em caso de tentativa de golpe militar, em que as tropas das Forças Armadas atuem simultaneamente na maioria dos estados, então isso aí é uma comoção o quê? Uma comoção nacional.
certo? Essas tropas estão agindo somente no Estado? É localizado? Não. Estão agindo simultaneamente aonde? Em vários estados. Então, comoção nacional. Com o objetivo de depor o governo federal e os governos estaduais, é cabível, de acordo com a Constituição, a decretação de estado de sítio, certo? Como pode ser cobrado? Olha aí. Em caso de calamidades de grandes proporções na natureza, pode o presidente da República decretar em local restrito e determinado o estado de sítio? Errado, estado de defesa. Outra diferença entre o estado de defesa e o estado de sítio, a localização, o nível do problema. Estado de defesa, você vai ver um problema restrito a um determinado local. Estado de sítio, não. O problema está ali a nível nacional, certo? O presidente da República pode, ouvido os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, cujo tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram sua decretação. Correto. Aí ele pegou a letra da lei e jogou aí, certo? Outra. O município está constitucionalmente autorizado a criar guarda municipal para que exerça a função de polícia judiciária em assuntos de interesse local. Errado. Guarda municipal não exerce função de segurança pública, certo? A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, estaduais e municipais. Errado. Se fosse até federal, estaria certo. Mas, olha, pessoal, foi 30 minutos, o tempo é muito corrido, mas eu desejo a vocês bom estudo, estudem, se empenhem, não parem de estudar. Eu tiro como exemplo quando eu estava estudando para a OAB. Não foi fácil, na época eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para estudar. Eu pegava material de um emprestado, pegava material de outro emprestado. E foi assim que eu comecei a estudar, que eu consegui sair vitoriosa. E às vezes as coisas querem contribuir tanto para que a gente desista, que no dia que eu fui fazer a prova, eu levei uma queda da escada lá de casa. Que eu fui fazer a prova com as costas, com o sangue todo pisado. E minha mãe dizendo, vai para o hospital. Eu digo, não, eu vou fazer a prova. Quando chegou na metade da prova, eu não conseguia me mexer na cadeira, de tanta dor que eu estava sentindo. Mas nesse dia eu sabia, não, eu vou ser vitoriosa. E eu fui, graças a Deus. Então não desistam do seu sonho, por mais que seja, você veja que pareça difícil, não. Insista, persista, se cair, levanta, mas só não deixe desanimar. Seja resiliente, certo? Ok? Desejo qualquer coisa, estou lá no Aproveste. Fica a dica com todo mundo. Muito obrigada, tá? Tchau.